uma voz metropolitana. O doutor Marco Aurélio está conosco? O doutor Marco Aurélio está conosco já ao telefone? Aproveitar, né, essa janelinha aí que o doutor está conseguindo para falar conosco, porque a gente quer entender o que está acontecendo com o SVO, Serviço de Verificação de Óbito. Não tem profissionais, famílias, né, reclamam, principalmente aos finais de semana. Me lembro de um episódio que aconteceu em Sertãozinho, com aquele assassinato dos 2 irmãos, né? Me parece que os corpos foram levados para Araraquara, porque não tem em Sertãozinho e aqui em Ribeirão também não estava funcionando. Doutor, bom dia, o senhor está me ouvindo bem? É o Lincoln Fernandes. A gente gostaria de entender melhor o que está acontecendo com o Serviço de Verificação de Óbito, doutor. Bom dia. Bom dia, Lincoln. Estou aqui na escuta. Doutor, qual que é a situação do Serviço de Verificação de Óbito? Por que essa preocupação pelo não funcionamento, doutor? Lincoln, a situação nossa está bastante crítica, né? O Serviço de Verificação de Óbitos do Interior, ele atende o município de Ribeirão Preto, né? Especificamente, os óbitos que acontecem na cidade de Ribeirão Preto, né? E trabalha com as mortes naturais de causa não esclarecida. Então, por exemplo, se uma pessoa vier a falecer subitamente em casa, tem um mal súbito, entra num hospital, não dá tempo de dar o diagnóstico, né, para que seja emitida a declaração de óbito com um diagnóstico correto, tem que ser feita a necrópsia, né? E esse é um serviço que funciona em Ribeirão Preto desde a fundação da Faculdade de Medicina, né, em 1954. E agora nós estamos numa situação bastante crítica, porque nós tivemos uma redução drástica do quadro de funcionários, né, desde 2014, quando eu assumi a primeira vez a chefia. Nós só estamos perdendo o quadro, né? Ou seja, por aposentadoria, ou seja, por pedido de demissão, e o Estado de São Paulo não tem feito as reposições das vagas. Chegamos na situação extrema agora, que em dezembro, com a saída de mais uma médica plantonista, né, aqui do serviço, nós ficamos só agora com 3 médicos e 3 técnicos, o que torna inviável pela CLT a gente conseguir cobrir todos os dias da semana. Então, aos sábados, né, nós ficamos sem plantão. E agora, também, em virtude de legislação trabalhista, né, quando cada vez que um dos funcionários remanescentes precisar entrar de férias ou licença, o serviço vai ter que passar a funcionar em dias alternados, ou seja, dia sim, dia não. O que pode causar um transtorno muito grande para as famílias, né? Porque se você imaginar que se uma pessoa falecer num dia, que no dia seguinte não irá ter o plantão, se isso passar das 19 horas, nós não temos como fazer o atendimento, né? E a necrópsia vai ser feita só no dia posterior pela manhã. Meu Deus do céu. Ô doutor, olha, e eu tô acompanhando esse drama de vocês, parece que desde 2015, 2014... que isso está acontecendo, doutor. E agora a situação chegou à beira do colapso, porque é o seguinte, gente, o governo do estado precisa dar atenção para isso. Ô, doutor, e é uma situação difícil de explicar para a família, né? Porque a família está numa situação dramática, porque acabou de perder um ente querido, acabou de perder um pai, um filho, um parente, enfim, e ainda não tem o direito a esse serviço. Então, o que tem que ser passado, a mensagem primeira que tem que ser passada é a seguinte, gente, o governo do estado precisa repor esses profissionais. Tem pouco profissional. E o senhor encaminhou, não é isso, doutor, um ofício relatando essa situação de pré-colapso, vamos colocar sim. assim, doutor? Exato, porque obrigatoriamente, por lei e obedecendo o Código de Ética Médica, né, quando ocorre uma situação de falta de condições de atendimento médico, a gente é obrigado a comunicar o CREMESP, né, o CRM. E foi o que eu tive que fazer. Eu já estou no 3º ofício de comunicação, né, porque isso foi um processo gradual, mas mesmo assim, né, desde dezembro para cá, nós não tivemos nenhuma chance de reposição e ainda por cima mais uma perda, né. Só que os ofícios que a gente tem encaminhado de pedido de reposição de vaga de médicos e técnicos, isso acontece desde 2014. Né? Durante as minhas 2 primeiras gestões no SVO, eu enviava praticamente um pedido por semestre, né? Durante 4 anos. Depois entrou uma colega na chefia, também enviou reiterados pedidos de reposição de vaga. E nós nunca fomos atendidos, né? Então nós chegamos agora numa situação que o serviço está assim, no limite
da capacidade de funcionamento, e a gente quer prestar um bom serviço para a população, mas não temos condições, né? E a gente é obrigado a cumprir lei. Eu não posso forçar um funcionário nosso a trabalhar além do horário, né? Até porque isso viola regras de segurança, né? De segurança sanitária, e então a gente está nessa situação crítica mesmo. E o meu medo é que isso quem acabe pagando o preço mais alto por isso seja a população. O doutor Marco Aurélio, quem é que tem a obrigação de repor os profissionais? É o governo do estado de São Paulo? Porque o senhor faz os ofícios, o senhor está relatando nessa falta de estrutura. É impossível, gente, funcionar 24 horas todos os dias da semana e finais de semana, principalmente, que eu tenho a impressão que a demanda é ainda maior, né, o doutor, para que vocês trabalhem. Quem é que tem a obrigação de repor esses funcionários, doutor? O FVOI, ele responde à reitoria da USP, né, em São Paulo. Só que a reitoria da USP, por sua vez, responde ao governo do estado de São Paulo. Então, a gente é obrigado a encaminhar os pedidos de reposição de vagas para a reitoria. Mas, desde, acho que é de 2014 mesmo, que foi baixado, um decreto estadual que está impedindo a contratação, né, e não pode fazer concursos públicos e reposições de vagas na universidade. Então, a gente manda o ofício para a reitoria, mas a reitoria não pode atender porque tem um decreto estadual. Então, no fim das contas, é o governo do estado que está impedindo essas reposições, né? Eu vou pedir para o pessoal aqui da nossa produção, vamos oficiar os nossos deputados aqui, para que possam buscar uma solução junto ao governador, já que estão tão próximos ao governador João Dória. Gente, olha o tamanho da região de Ribeirão Preto. Não pode passar por esse tipo de situação. E outra, o trabalho sempre foi exemplar. Como é que pode parar? Como é que pode suspender, funcionar dia sim, dia não? Porque não tem funcionário. O governo do estado gasta tanto dinheiro. Inclusive distribuiu 1 bilhão para deputados aí. Cobra de volta o governador agora, gente. Poxa vida. Vamos mostrar essa situação, levar lá no Palácio Bandeirantes. Gente, olha o drama que nós estamos passando. E a situação se evidenciou depois do que aconteceu em Sertãozinho. Porque os corpos foram examinados em Araraquara. Gente, isso é uma vergonha para nós aqui. Vamos oficiá-los, já que são tão próximos do governador Dória. Pelo amor de Deus, o decreto se reverte, publica-se outro decreto. Agora, o que não pode é deixar pouquíssimos funcionários para dar conta de uma demanda tão grande. Vocês são em quantos profissionais, doutor? No presente momento, nós temos 3 médicos patologistas e 3 técnicos, né? Se você pensar que até 2014 a gente funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana, agora nós estamos funcionando 12 horas por dia, 6 dias na semana, que é o que é possível com esse quadro. E assim que um dos médicos entrar de férias, vai ser em dias alternados. E ainda tem um agravante, nós temos um dos técnicos que está prestes a se aposentar, ele já deu entrada na papelada. Ou seja, na hora que sair oficialmente a aposentadoria dele, esse funcionamento de dia sim, dia não, não só vai ter que ser oficializado, como ainda por cima vamos ter que reduzir mais o horário de funcionamento, talvez para 8 horas por dia. Olha isso, gente, é impossível, né? Olha, é inaceitável essa falta de atenção para com essa demanda, porque como eu disse aqui, doutor, é difícil explicar para a família que o SVO não está, para uma família que perdeu alguém amado, um ente querido, é difícil explicar para a família que não está liberando o corpo porque não tem funcionário. Só que a culpa não é do funcionário, a culpa é do governo do estado, né? Que o governo do estado seja cobrado, porque ele está lá na ponta de cima. Gente, o que é isso? Não, é inadmissível. Ô, doutor, e para a gente entender, eu estou vendo a placa lá, e para que as pessoas possam entender também, quais são as diferenças do CEMEL, do SVO e do IML? E nenhuma pessoa, né, nenhum corpo pode ser enterrado sem que seja examinado por um desses setores, doutor. Como que funciona a demanda na prática? Na prática é o seguinte, Lincoln, as pessoas, por exemplo, se uma pessoa morre num hospital e tem um diagnóstico, você sabe a causa da morte da pessoa, não precisa ser feito necrópsia, tá? A necrópsia só é feita para esclarecimento da causa básica da morte de uma pessoa, quando não se tem
um diagnóstico. O IML faz a análise dos casos de mortes de chamada causa externa, né? Ou mortes violentas. São os homicídios, suicídios e acidentes. O SVO, ele faz a análise das mortes naturais de causa desconhecida. Então, se a pessoa, por exemplo, está em casa e é encontrada morta, não se sabe, por exemplo, se é um infarto, se é um AVC, se teve uma rotura de uma artéria, por exemplo. Então, isso precisa ser investigado para a questão de políticas de saúde na cidade. O CEMEL é o prédio que abriga os dois serviços, né? O CEMEL é um edifício. Então, dentro do CEMEL funciona o IML e o SVO. Que foi uma forma que aí no passado a gente conseguiu de manter os dois serviços próximos para evitar transferências de corpos que antes tinham que ficar transitando na cidade, era algo terrível para as famílias. Então a gente centralizou num único local. Mas o CEMEL é um prédio onde funcionam os dois serviços, o SVO e o IML. Mas o IML é da Secretaria de Segurança Pública, né? E o SVO é um órgão da Universidade de São Paulo, da USP. Ô doutor, então nenhum corpo pode ser enterrado sem que passe, seja examinado pelo SVO ou pelo IML? Não, pode ser enterrado sim, sem passar por lá, desde que tenha um diagnóstico firmado, por exemplo, num hospital. Por exemplo, uma pessoa que tem, vamos pensar assim, um câncer diagnosticado, vamos pensar um câncer de pâncreas, e que evolui para óbito, não precisa ir para necrópsia. A gente já sabe qual é a causa da morte da pessoa. Então, nesse caso, não vai lá para o CEMEL para necrópsia. Acho que já tem causa-morte conhecida. Agora, se for uma forma de violência, por mais óbvia que possa parecer, por exemplo, uma pessoa leva um tiro, tem que ir para o IML porque tem que investigar onde o tiro entrou, por onde passou, por onde saiu, se saiu, né, como um exemplo. E no SVO são essas mortes, por exemplo, morte súbita, que ninguém sabe de onde que aconteceu. Né? Então tem essas separações. Quando sabe o diagnóstico, não precisa de necrópsia. Quando não sabe o diagnóstico, vai para o SVO. Se for violência, é para o IML. E aos finais de semana, a demanda, né, de trabalho do IML, imagino que seja muito maior, porque aos finais de semana que, infelizmente, né, acontecem mais acidentes, brigas, né, assassinatos, né, doutor? Sim. O IML também está numa situação bastante crítica, né? Eles estão com um quadro de funcionário bastante restrito também, não tanto quanto o nosso, mas no SVO, né? Mas estão numa situação bastante difícil também. E se não houver uma mobilização para também começar a se pensar numa reposição de quadro do IML, nós vamos conseguir, por exemplo, sanar o SVO, mas aí é o IML que pode entrar numa crise tremenda dessa. Ô doutor, e esse prédio do CEMEL, que é localizado, né, aqui no alto do Monte Alegre, ele tem uma demanda regional. A sede Ribeirão Preto atende casos da região inteira, é isso, doutor? O SVO atende só o município de Ribeirão Preto. O IML atende Ribeirão Preto e região, cidades que são especificadas pela Secretaria de Segurança Pública. Então, o SVO atende o município de Ribeirão Preto, só a cidade. Se ocorrer em outra cidade, não vem para o nosso SVO ali no CEMEL. Tá? Aí é o SVO regional, fica em outro local, lá no HC. Bom, a solução, doutor, e parabéns, viu, doutor, por externar esse problema, deixar a sociedade informada a respeito disso, porque muitas pessoas não entendem. Não entendem. Gente, a solução é contratar mais funcionário, não é isso, doutor? Sim, a gente precisa agora, no mínimo, para voltar a um funcionamento estável, né, de mais 3 médicos e 3 técnicos, né, para a gente poder voltar a funcionar com a mesma qualidade que a gente já funcionou um dia para o município de Ribeirão Preto. E essa situação ficou agora tão grave, Lincoln, se me permite, eu preciso avisar para a população, porque dos casos que aconteceram, que foram mais críticos nessas últimas semanas, até apesar do sofrimento, os familiares foram até bastante compreensíveis com a nossa situação, porque a gente conseguiu explicar e dialogar, né? Mas agora, a partir de ontem, né, para que um corpo dê entrada lá no serviço de verificação de óbitos, nós passamos a exigir
um telefone de contato de um familiar ou responsável pelo corpo, que já é verificado logo no momento da entrada do corpo, tá? Até para a gente poder estabelecer um contato mais transparente com as famílias, né, notificar que o corpo deu entrada naquele momento, e tão logo for executado o procedimento, avisar da conclusão do exame, né, para que possam ser feitos os trâmites funerários, né? Porque se a gente não tiver um diálogo direto com as famílias, fica uma troca de informações enviesada, gera conflitos. E outra coisa, né, nós dependemos de informações dos familiares, às vezes, para concluir a necrópsia, né? Durante esse período de pandemia, a gente precisou muito do item chamado que a necrópsia verbal, né? A gente falar com os familiares, obter informações clínicas, de exames médicos que a pessoa tivesse, né, antes do óbito, né, para poder concluir o exame necroscópico, né? Então, até que a população está sendo bastante compreensiva e tolerante nessas últimas semanas. Mas eu acho que isso vai piorar muito na hora que chegar agora no final do mês, a partir do dia 27 de fevereiro, quando passar a funcionar em dias alternados. Então, nós estabelecemos essa medida de forma a criar uma transparência maior no relacionamento com as famílias que estão em luto, né, para justamente tentar minimizar um pouco esse sofrimento. Sobra para vocês também, né, explicar esse tipo de situação tão difícil. Bom, vamos desenterrar lá da Câmara. Teve uma comissão de estudos a respeito disso, pegar as conclusões da comissão, porque me parece que o resultado é o mesmo de hoje, 2022. Foi em 19, né? Ou piorou até, né, de 19 para cá. E vamos relembrar os caras lá, né, gente? Vamos lá na Lesp, lá no Palácio Bandeirantes, vamos oficiar a reitoria da USP, falar dessa nossa necessidade aqui. Né? Uma pressão enorme em cima desses poucos funcionários que restam trabalhando. Doutor, pode contar conosco aqui, obrigado por suas informações, orientações. Enquanto isso não acontece na prática, essa mudança, né, que a gente está cobrando aqui, a gente pede paciência, né, às pessoas, às famílias, porque, gente, a culpa não é dos funcionários, simplesmente não tem. Simplesmente não tem, é falta de estrutura, é falta de priorizar áreas. Infelizmente, o governo do estado, o estado mais rico da nação, gasta um monte de dinheiro com coisas desnecessárias e deixa situações fundamentais à margem de qualquer ação. E não é de hoje que está acontecendo isso, né? A situação só piorou e agora ficou insustentável. Doutor, muito obrigado, viu, por suas explicações aqui ao programa. Também coloco à disposição aí para quaisquer outros esclarecimentos e já também avisando que nós estamos na esperança de que agora como o doutor Carlos Gilberto Carlotti assumiu a reitoria da USP em São Paulo, ele é médico e é daqui de Ribeirão Preto, né, foi formado aqui na nossa faculdade, e ele recém assumiu a reitoria, né, que a gente possa aí estabelecer um contato positivo. O doutor Rui Feriani, da Faculdade de Medicina, está tentando ajudar para ver se a gente consegue essas reposições de vaga. Obrigado, doutor. Bom dia e bom trabalho aí. Obrigado, Lincoln. Eu que agradeço e estou à disposição. Obrigado. Bom, então essa é a situação. O Nando tá comigo lá no... Vamos pro estúdio lá. Ô Nando, você viu o que aconteceu em Sertãozinho, né, no fim de semana? Sim. A indignação, né, e justa, diga-se de passagem, claro, de amigos, de familiares dos dois irmãos, que a gente toma esse caso, por exemplo, mas são inúmeros, porque os corpos foram examinados em Araraquara, Nando. Ribeirão Preto, sem condição de funcionar. Gente, isso é uma vergonha pra nós. Ô, gente, cobra o governador. Vocês só ficam lá na igreja do Palácio Bandeirantes falando amém, 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 Dorinha. Pelo amor de Deus, cobra o cara, pô. É isso, exatamente isso. Porque eu não quero diminuir a fatalidade, porque a fatalidade ela é do mesmo tamanho para todas as famílias, não é? Mas tanto o Márcio como o Zé Elias aí que faleceram, foram assassinados e que tiveram que ter sido trasladados para Araraquara, para o SVO de Araraquara, porque aqui em Ribeirão Preto não estava funcionando, a família ainda tem condições financeiras de pedir o traslado para depois trazer de volta para poder enterrar seus entes queridos. E o filho da dona Zefa, né? E o filho do seu Benedito? Como é que eles fazem para pagar, porque é caríssimo o traslado de corpo? E mais uma coisa, né? Além de estar sofrendo essa dor danada, ainda ter que se preocupar com essa questão que é de responsabilidade do Estado. Ninguém está pedindo para o Estado fazer favor para ninguém, Lincoln. Não. Ô Dória, ninguém está pedindo favor para o senhor.
Nós estamos pedindo para o senhor cumprir com a sua obrigação, com a obrigação do Estado para com a sociedade. Você sabe o que acontece, Nando? Parece que os caras têm medo do governador. Pô. Pede pro governador, não, gente. Não é medo não, Lincoln. Vocês estão aí votando com o Dória, estão aí votando com o governador. Cobra um cara. E outra, ô Nando, é ano de eleição. Os governadores, aí eles ficam com a mão aberta, eles não falam não, querem agradar todo mundo. Então é hora de pedir. Lembra o cara, teve uma comissão de estudos, a situação vem se agravando desde 2014, olha aqui, ficou insustentável, funcionar dia sim, dia não, morre gente toda hora, todo dia. E o SVO funcionando dia sim, dia não. Será que os caras não estão enxergando isso? Não estão, ficam só lá na igreja? Amém! Amém, seu João! Ah, tenha dó, gente! Pô, não dá, olha, ô Nando, não dá pra aceitar, sabe por quê, Nando? Gente, uma família que perde um ente querido tá abalada. Claro. Ela não precisa de mais esse trauma, tá entendendo? Sim. A pessoa não pode ter mais essa preocupação. Ó, que o corpo daqui tem que ser examinado em outra cidade. É uma vergonha pra nós aqui. Ficou ruim pra Sertãozinho também. Quando morreram os 2 irmãos e não tinha SVO, não tem. Cadê as autoridades de Sertãozinho? Ô, gente, o que é isso? Isso aqui não é uma região metropolitana, vamos brigar junto, mas precisa ter vontade, e não pode ter medo do governador. Eu me lembro quando o governador prometeu o BAEP e não cumpriu, Nando, você lembra? Ele não cumpriu no prazo que ele tinha prometido. E eu fiz lá na Câmara, oficialmente como presidente, uma moção de repúdio oficial ao senhor João Dória, que ele não tinha cumprido o que ele prometeu. Ô, gente, o que é isso? Quem elege vocês é o povo, não é o Dória. Quem vota em vocês é a população. Aí agora ficam só na igreja do Dória. O que é isso? Olha a situação que chegou o negócio. O médico tem que se explicar, sabe, para uma família já em situação difícil, que não tem como funcionar, porque não tem funcionário. Ah, o que é isso? E o Dória dando 1 bilhão para deputados aí, para passar mel na boca de deputados. Ah, tenha dó, viu? Desrespeito. Desculpe o desabafo, mas não dá. Desrespeito, eu acho que é a palavra que mais claro. define, e conivente, porque esses deputados vontade, aí... né? Esses deputados aí que ficam na igrejinha lá falando amém pro governador, são coniventes, são cúmplices dessa barbaridade que o governador está cometendo. Dorianismo. Igreja do Dorianismo. É isso aí. Tem dó. E o dízimo é caro, hein? Ixi. Né? Mas não sai do bolso dele, né? Né? Ô, Nando, daqui a pouco te chamo de novo aí. Tá bom. 9h05, deixa eu chamar o André Rei, 9h05 já da manhã. Vamos, André, mais notícia com você. Vamos lá, André.